Seja muito bem-vindo ao canal Editeiro. Eu sou o Lucas Monteiro, sou editor de vídeo e especialista em pós-produção e adapto técnicas profissionais de edição de vídeo, de motion design e composição de efeitos visuais para o Vegas Pro. E eu tô muito feliz que você chegou até aqui, porque hoje eu vou apresentar para você as Hardcore Tools. São ferramentas profissionais que eu desenvolvi para o Vegas Pro que vão elevar o nível profissional da sua edição de vídeo, só que sem complicar demais a sua vida. E também fica comigo aqui porque durante o nosso papo falando sobre edição de vídeo no Vegas Pro e também ensinando você a usar as ferramentas, eu vou liberar uma oferta especial para você adquirir as Hardcore Tools e também um pacote de transições para o Vegas Pro totalmente de graça. Já vai deixando o like aqui embaixo se você ainda não deixou e também inscreve-se aqui no canal e já deixa o seu comentário aí do que você espera dessas Hardcore Tools. Me acompanha aqui, vamos lá! Primeiro eu quero apresentar a ideia para você. Essas ferramentas elas surgiram de todo o meu período adaptando técnicas de After Effects para o Vegas Pro. Esse canal aqui começou justamente porque eu sempre impressionei as pessoas que assistiam às minhas edições e tanto os meus colegas de trabalho, mostrando para eles os meus vídeos e mostrando para eles que eu não editei no After Effects como eles juravam que eu tinha editado. Eu tinha feito tudo aquilo no Vegas Pro. Porém, com o passar dos anos, o mercado se adaptou, as ferramentas se adaptaram e muitos dos recursos de cada uma das ferramentas acabaram se tornando um bem comum entre os profissionais. Então tem um recurso favorito nesse software aqui, tem um recurso favorito naquele outro software ali, e as pessoas vão trabalhando, com um tendo umas coisas, outro tendo outras e tudo bem. Porém aí que tá, o Vegas Pro ele tem um pouco de tudo isso, tudo condensado nele, só que estava espalhado dentro do software, quase que escondido, e eu dei um jeito de trazer tudo isso para o mesmo lugar. O Vegas ele é a minha ferramenta de edição favorita, eu tenho muito carinho pelo software, tenho um apego pelo software, mas isso não faz dele uma ferramenta menos útil e menos profissional. Ele é muito profissional e tão competente quanto os seus concorrentes profissionais aí no mercado. Você pode conferir o meu portfólio, pode conferir os vídeos do meu canal, a Think Mind Productions, e também pode conferir as minhas entregas na minha produtora. São entregas com um visual que impressiona, que vende, que entretém e são todos entregues através do Vegas Pro. Então o Hardcore Tools pode ser um caminho para você entregar edições como essa, visuais como esse. E também a oportunidade de você editar num programa que é tão fácil quanto o CapCut, mas que tem o poder de um Premiere, After Effects ou um DaVinci Resolve. Então vem comigo que eu vou apresentar essas ferramentas para você. Vamos conhecer as ferramentas começando aqui pelo AutoCut. É a primeira da lista aqui e ao abrir você já vai sacar como ela funciona. Essa ferramenta primeiramente remove todos os silêncios que estão no seu áudio e baseado nisso faz cortes em toda a timeline. Você pode perceber que se você quiser que ela corte apenas o áudio e deixe intacta a timeline, você pode desmarcar essa caixinha aqui que vai afetar todas as tracks. Vou dar um exemplo aqui. Seleciono meu áudio, pode perceber que esse áudio ele é um áudio solto, um áudio que eu gravei separado, o áudio da câmera está aqui, né, mutado, então baseado nesse áudio que eu gravei, eu vou conseguir editar a minha cena inteira. Abro aqui o AutoCut e vou em Remove Silence. Ele já removeu todos os silêncios e já preparou os cortes aqui para mim. Se eu tivesse desmarcado essa caixinha aqui e removido os silêncios, ele ia analisar e remover os silêncios apenas do áudio e não afetaria as tracks que vêm acima. Então é uma opção que fica aí para você. Mas escolhendo por afetar todas as tracks, a gente faz todos esses cortes e na sequência a gente vem para esse outro carinha aqui de baixo, que é o Create Cuts. Ele vai criar os nossos cortes aqui, simplesmente juntando todo mundo. Então se eu der um Apply Cuts aqui do jeito que está, com a opção Split e o Close Gap selecionado, eu vou dar um Apply e ele simplesmente vai juntar tudo aqui para mim. Mas se eu voltar aqui e escolher pelo J-Cut, ele vai automaticamente fazer esse J-Cut para mim. Eu posso até escolher a duração desse J-Cut, por exemplo, aqui está meio segundo. E isso vai se aplicar aqui nos meus cortes, olha só. Saca só, ele aplicou o J-Cut para mim com a duração que eu pedi. E ele fez isso em todos os cortes. Mas voltando aqui, eu também posso fazer o J-Cut, posso fazer o L-Cut ou posso randomizar, onde ele vai escolher Split, J-Cut e L-Cut e randomizar esses tipos de corte ao longo de todos os espaços. Olha só como é que fica. Saca só, ele fechou todos os gaps
e fez um split cut aqui, fez um S-cut aqui, fez um J-cut aqui. Isso é bacana para você ganhar um pouco mais de dinamismo entre os seus cortes. E por falar em dinamizar os cortes, temos o Dynamic Zoom Crop. Se eu habilitar esse carinha aqui, escolher que ele faça aqui um J-cut para mim, com 1/3 de segundo, e aplicar os cortes, saca só. Ele vai aplicar um zoom dinâmico entre cada um dos cortes. Aqui eu tô na geral, aqui ele aplicou um zoom, aqui volta para geral, aqui aplicou um zoom, e ele vai fazendo isso ao longo de todos os eventos da timeline. E também, voltando aqui na janela, se eu aplicar esse carinha, eu posso até definir uma chance disso acontecer. Então, de repente, eu tenho uma edição muito longa, mas os cortes são rápidos e muito curtos, e eu não quero que ele fique indo e voltando tantas vezes assim. Eu posso diminuir essa chance aqui, colocar ela mais ou menos em 40% e aplicar. Daí você pode perceber que aqui ele não fez, aqui ele não fez, aqui ele fez, aqui ele deixou sem, aqui ele deixou sem, aqui ele deixou sem, aqui ele fez. Então ele diminui as chances desse zoom acontecer, que daí não cansa tanto na sua edição esse zoom indo e voltando o tempo todo. A gente diminui a quantidade de vezes que ele vai colocar esse zoom durante os nossos cortes. E uma outra ajuda que a gente tem aqui nessa janela também é o Crossfade Áudio, que a gente pode até definir a duração. Esse Crossfade Áudio é muito bom porque ele utiliza um recurso do Vegas Pro. Saca só, vou aplicar aqui e olha só os meus cortes de áudio. Todos os meus intermédios aqui entre áudio estão com um crossfade de 3 frames. E isso é muito bom para evitar aquele clipe, né? Quando a gente faz um corte seco num áudio, às vezes ele fica muito clipado, dá para perceber esse corte seco e isso tira um pouco a nossa atenção. Então, usando esse recurso do crossfade, a gente acaba suavizando esses cortes. É legal de você utilizar essa ferramenta para você fazer cortes diferentes, com crossfades diferentes e diferentes estilos ao longo da sua edição. Eu posso selecionar esse trecho aqui, abrir o meu AutoCut, escolher que aqui aconteça um crossfade de 15 frames por segundo com Dynamic Zoom, em J-Cut, nessa duração aqui eu aplico. Beleza? Tá bacana. Nesse próximo aqui eu vou fazer uma coisa diferente, eu quero que tudo seja em corte seco mesmo, sem Dynamic Zoom, mas com crossfades, beleza? Coloquei aqui, saca só que ele faz os crossfades no áudio, mas no vídeo não, então isso é apenas para o áudio. E você pode ir utilizando o AutoCut para você automatizar a sua edição da maneira que você quiser. Você não fica refém de como o script trabalha, você pode usar ele ao seu favor. Vamos conhecer o Color Manager. O Color Manager, ele é um gerenciador de cores. A janela dele fica aberta o tempo todo, então você pode usar essa janela entre instâncias do Vegas. Aqui, por exemplo, estou nessa instância, porém se eu for para essa outra instância aqui, eu posso continuar utilizando a mesma janela. E aqui você pode colocar diretamente um código hexadecimal para ele servir de input de cor, para você trabalhar as cores complementares a partir de uma cor que você já tem. Ou você também pode pegar aqui o Pick Color, escolher alguma cor aí da sua cena, da sua tela, para decidir por onde você vai começar. Vou escolher esse verdinho aqui, por exemplo, e aí ele já joga a minha roda aqui para esse lado de cá e vai me mostrando as cores complementares. Inclusive, essa é uma das harmonias de cores que a gente tem aqui, que é o análogo. Mas se a gente quiser, a gente pode ir navegando entre monocromático, tríade, complementar, complementar dividido, quadrado, composto, as sombras e também customizado. Daí você pode escolher do jeito que você quiser aí as suas cores. Perceba que quando eu escolho uma cor aqui, eu posso trabalhar o brilho dela aqui embaixo. Partindo desse ponto número 3, que é o ponto principal, ele vai atualizar todas as outras cores. Mas se eu clicar aqui nas outras cores, nos cantinhos aqui, eu posso trabalhar o brilho delas individualmente se eu quiser. E para aplicar essas cores em diversos espaços de cores aqui no Vegas, eu posso simplesmente vir aqui numa cor que eu tenha, por exemplo, a cor do texto que está bem aqui, escolho um hexadecimal, simplesmente clicando no hexadecimal, eu já copiei ele, então não preciso dar Ctrl C, só de clicar ele já está copiado aqui para o nosso clipboard. Então cliquei, venho aqui na cor e dou um Ctrl V. E prontinho, a cor já está aplicada aqui no nosso texto. Então cliquei aqui nessa outra cor, venho aqui, dou um Ctrl V, testo essa outra cor aqui para ver se fica legal. E para todas as cores do Vegas, para todas as cores de texto, cores de fundo sólidos, cores de efeitos, né, do VideoFX, você também pode aplicar os hexadecimais diretamente.
E para efeitos antigos do Vegas Pro, como é o caso aqui do gradiente, a gente tem as informações aqui embaixo de RGB, né? Por exemplo, aqui eu tenho 255, 56, 238, que eu posso preencher aqui, ó, 255, 56, 238. E aí eu tenho o roxo exatamente igual eu tenho aqui. Então todas as informações de cor, tanto hexadecimal quanto RGB, estão ao nosso alcance para a gente poder preencher os nossos eventos aqui no nosso projeto. E melhor que isso, como eu falei de cores sólidas, de repente se eu quiser que o meu esquema de cores que eu escolhi aqui, que eu defini, vá parar na minha timeline, né? Por exemplo, escolhi várias cores diferentes aqui e eu quero trabalhar com todas essas cores registradas aqui na minha timeline. Eu escolho um ponto aqui da minha timeline e escolho essa opção aqui, Insert Solid Colors. Ao clicar nessa opção, todas essas cores vêm aqui para minha timeline em formato de cores sólidas. E se eu quiser, eu posso também exportar essas informações e salvar aqui como uma paleta de cores. Salvando essa paleta de cores, ela vira um TXT com todas as informações, os hexadecimais e os RGB. Tudo registrado para você poder usar em outros softwares ou poder enviar para alguém também. E por falar em outros softwares, você pode utilizar essa janela aqui do Color Manager para trabalhar com outros softwares utilizando esse mesmo painel. Então todas essas informações de cor, o Pick Color, os hexadecimais, os RGB, tudo isso você pode utilizar em programas como Photoshop, Affinity ou até o Canva. O Hardcore Shortcuts é um painel com 15 atalhos para acelerar o seu workflow de edição de vídeo no Vegas Pro. Quando você abre aqui a janela do Hardcore Shortcuts, os 15 botões já estão aqui e é só você clicar em algum deles que alguma ação vai acontecer. Primeiro temos aqui o Restore Audio. Na verdade, o Restore Audio ele funciona para você restaurar o áudio de algum vídeo que não tem aqui, que está perdido, ou também restaurar o vídeo de algum áudio. Por exemplo, eu tenho esse vídeo aqui na minha timeline e tenho esse áudio aqui. Esse áudio e esse vídeo correspondem. Então, se eu quiser restaurar o áudio sincronizado desse vídeo ou restaurar o vídeo sincronizado desse áudio aqui, é só eu ir aqui na minha janela do Hardcore Shortcuts e dar o Restore Audio. Saca só como ele pegou o áudio correspondente do meu vídeo e também o vídeo correspondente do meu áudio. O próximo botão que a gente tem aqui é o Insert Alpha BG. O Vegas Pro ele tem esse fundo preto no nosso preview, mas quando a gente está trabalhando com alguns grafismos, por exemplo, aqui eu tenho um texto branco, eu tenho um texto aqui que tem transparência, pode perceber que eu trabalhei uma transparência nesse texto aqui, e eu também tenho um texto preto, né, quase preto, que está aqui no fundo, quase não dá para ver. E para eu ter uma referência do quão transparente está isso, de como o texto está escuro, para eu saber o que está acontecendo aqui no meu preview, é um pouco difícil com esse fundo todo escuro. Então é por isso que eu coloquei aqui esse atalho. O Insert Alpha BG ele vai inserir uma referência para a gente entender como é que está a nossa transparência. Então é só clicar que ele vai colocar aqui um evento que vai simular esse Alpha BG, né? Esse fundo transparente, para a gente ter uma ideia de como está a nossa transparência aqui no fundo, de como o nosso texto está aqui, né, escuro, e como é que estão aqui a nossa disposição das coisas, né? Como de repente um brilho está acontecendo, como a opacidade de algum objeto está sendo afetada por outros objetos que estão atrás. A gente consegue saber isso através desse Alpha BG, que agora vai ser inserido na sua timeline através desse atalho do Hardcore Shortcuts. Nosso próximo atalho é o Insert Grid. O Insert Grid ele é um efeito em outros softwares e é um recurso de design e de edição muito comum. Serve para você fazer fundos, serve para você ter uma guia de referência e serve para uma porção de outras coisas. Então, colocando ele aqui na timeline, ele vem aqui como um sólido que recebeu alguns efeitos. Por exemplo, ele recebeu o efeito de borda, que é onde a gente pode controlar aqui a grossura das linhas do nosso grid. Também ele recebeu esse Offset and Wrap, que é onde a gente vai controlar o tamanho do nosso grid, né? Por exemplo, aqui ele vai até 5.000 aqui, mas se eu colocar aqui, por exemplo, 10.000, ele vai aumentando. Se eu colocar 20.000, ele vai aumentando ainda mais. Se eu colocar 50.000, ele aumenta ainda mais. E eu posso movimentar isso aqui na minha timeline através aqui do Pan Crop. E olha que interessante, se eu vir aqui e mudar aqui o aspecto, né, ele está no aspecto 16:9 e a nosso grid acompanha isso. Mas se eu mudar aqui dentro da nossa mídia para 1080 por 1080,
ele fica quadrado e a gente pode mexer aqui na nossa timeline, nesse grid totalmente quadrado dessa vez. Pode alterar aqui o aspecto do nosso grid. Na sequência a gente tem aqui o Original Size, que é um recurso muito útil. Você pode perceber que aqui a gente tem esse ícone que está bem aqui, e ele tem a resolução de 512 por 512, mas o nosso projeto está em 1920 por 1080 e ele está ocupando a tela inteira. Como é que eu faço para esse carinha ocupar o espaço dele real? Eu teria que vir até aqui e preencher aqui 1920, e daí sim eu teria o tamanho real dele aqui na minha tela. Porém, a cada projeto eu teria que ficar fazendo essas contas de cabeça. E é por isso que a gente tem esse atalho aqui no Hardcore Shortcuts, que ele automaticamente vai fazer esse trabalho pra gente. A gente clica no Original Size e a gente escolhe se a gente quer que essa alteração de tamanho seja feita pelo Pancrop ou pelo Picture in Picture. Aqui, por exemplo, eu vou escolher o Picture in Picture e saca só, ele já deu o tamanho que eu preciso aqui para o meu evento. Então, se eu tenho eventos menores que vão preencher todo o meu preview, é só aplicar o Original Size, que ele vai direto para o tamanho original dele, para a gente posicionar ele corretamente no tamanho correto no nosso preview. E por falar em posicionamento, nosso próximo atalho aqui é o Transform, que vai nos permitir posicionar, rotacionar e escalonar o nosso evento direto no nosso preview através do efeito Picture in Picture. A gente coloca e automaticamente, vindo aqui na janela de efeitos, a gente já vai ter o Picture in Picture aplicado no tamanho original da mídia. Então a gente já pode pegar aqui, posicionar do jeito que a gente quiser, rotacionar do jeito que a gente quiser. É muito mais fácil fazer isso do que ficar posicionando as coisas através do Pancrop. Primeiro porque é meio confuso, né, o Pancrop, ele não é muito usual para quem não está acostumado, e a gente tem que trabalhar nele através dessa janela em separado. O Picture in Picture a gente pode trabalhar diretamente no preview, que é um pouco mais intuitivo. Nosso próximo atalho aqui é o Resize Gen Media. Ele vai redimensionar as mídias do nosso projeto. Por exemplo, aqui eu tenho um projeto que está em vertical e esse meu texto ele está em 1920 por 1080, ou seja, ele está horizontal. Então, para eu adequar o tamanho dessa mídia, eu posso simplesmente deixar ela selecionada, vir aqui em Resize Gen Media e automaticamente ele vai escalonar essa mídia para o tamanho do projeto. É excelente para quando você vai mudar um projeto de 16:9 para 9:16, se você vai escalonar de Full HD para 4K, é sempre importante você fazer esse redimensionamento de mídia, e se você tem várias mídias no seu projeto, você seleciona todas elas e aplica esse atalho que elas vão se redimensionar todas de uma só vez. Aqui no meio a gente tem atalhos rápidos para rotacionar o nosso vídeo em 90 graus, para a direita ou de repente para a esquerda, e também para flipar a nossa imagem, seja ela horizontal ou vertical. Aqui no caso horizontal ou vertical. Temos um atalho rápido aqui para fechar os espaços entre os eventos. Esse próximo aqui é o Sequence Events, que funciona como Sequence Layers, que se encontra no After Effects. Ele vai sequenciar os nossos eventos da maneira que a gente quiser. Por exemplo, eu tenho essa seleção aqui empilhada, eu posso dar o Sequence Events aqui, escolher quanto tempo essa escada vai levar, né? Quanto vai ser empurrado cada evento para frente, ou até basear isso na duração do evento inteiro. Escolher se essa escada vai subir ou se ela vai descer e dar um OK. Daí a gente tem esse efeito aqui de eventos sequenciados. Nosso próximo atalho aqui é o Create Subclip. Na real, você pode clicar em qualquer evento aqui do Vegas que ele vai ter essa opção de Create Subclip. Porém, isso é uma opção que não está disponível para imagens aqui, por exemplo. A gente não consegue fazer subclip de imagens. E é muito importante que imagens, seja GIF ou seja PNG e até arquivos de Photoshop, recebam subclips para a gente ampliar a gama de possibilidades para trabalhar com composição no Vegas. Então o Create Subclips aqui do Hardcore Shortcuts força esse subclip até em imagens. Aqui nessa imagem eu não teria como fazer um subclip, mas através do Hardcore Shortcuts eu posso. Nosso próximo atalho é o Set Alpha. Por exemplo, esse daqui é um PNG, mas a gente pode entrar aqui nas propriedades, vir em mídia e perceber que ele tem um Alpha Channel aqui que não está habilitado. Ele teria que vir aqui para o Straight Unmatted e aí dando um OK, ele ficaria transparente.
Esse atalho do Set Alpha faz isso automaticamente. E o melhor de tudo, se você tem vários eventos na sua timeline que estão assim, você pode selecionar todos eles de uma vez e dar esse atalho que ele vai aplicar a transparência em todos de uma só vez. Nosso próximo aqui é o Distribute Events, que funciona como o Sequence Events, só que de uma maneira diferente. A gente seleciona aqui na timeline, escolhe o Distribute e ele vai escolher se você quiser fazer uma escada descendo ou uma escada subindo. E ele vai splitar, vai dividir todos esses eventos que estavam numa mesma track em tracks diferentes. E para fechar com chave de ouro, essa opção aqui de Create Nested transforma o Vegas praticamente num After Effects. Você pode automaticamente criar projeto dentro de projeto. Com o seu projeto salvo, como o meu está aqui, eu seleciono aqui os eventos que eu quero transportar para um novo projeto e venho aqui em Create Nested. Ele vai apresentar para mim aqui algumas opções, como qual é o nome que eu quero dar para esse projeto, se eu quero copiar as informações da track, se eu quero deixar os eventos originais ainda aqui no meu projeto, ou se eu quero de repente não deixar nada aqui, inclusive deletar as tracks desse projeto, levando elas para esse novo projeto. Aqui no meu caso eu vou deixar como está e dar um OK. Saca só, ele criou um novo projeto aqui, e os eventos que eu tinha selecionado estão dentro aqui desse projeto. Aqui nesse cantinho você pode perceber que tem esses botões aqui, que é o Open Nested Timeline. E aí eu posso ver o que tem dentro desse projeto, fazer as alterações que eu quiser, eu posso voltar para o meu projeto principal com esse outro botão aqui. Você sabe que dá para criar um projeto dentro de projeto aqui com o Vegas Pro através dessa opção aqui, que é o Create Nested Timeline. Eu posso selecionar dois eventos como eu selecionei aqui e escolher essa opção. Porém, ele tem algumas questões, ele já até mostra para mim aqui que tem algumas questões de áudio que não vão funcionar. Se eu passar por isso, ele vai abrir para mim aqui um lugar onde eu sou obrigado a escolher uma pasta para eu salvar esse projeto. E depois que eu salvo esse projeto, ele vem nesse padrão Full HD 1920 por 1080 a 30 fps. Então, se eu estou trabalhando aqui numa composição, por exemplo, que está em vertical, em 1080 por 1920, em outro frame rate, se eu criar um nesting dessa maneira, eu vou acabar criando um projeto fora do aspecto que eu preciso para o meu projeto principal. E percebam que ao selecionar todos esses eventos que estão numa composição vertical, escolher Create Nested e simplesmente dar um OK, o meu projeto é criado aqui e quando eu viajo para dentro dele, ele já está na proporção correta e no frame rate correto que eu já tinha no projeto anterior. Então eu sigo editando aqui, sigo o meu trabalho da mesma maneira. E perceba também que eu não salvei esse projeto, ele automaticamente veio para cá. Aqui na pasta do meu projeto é criada uma outra pasta chamada Nested Projects, e os projetos que eu vou salvando dentro desse projeto principal automaticamente são salvos aqui. O que facilita a nossa edição, facilita a criação de composições e motions mais complexos e acelera muito o nosso processo e dá mais segurança para a gente criar composições como essa. Essas foram as 15 funcionalidades das Hardcore Shortcuts, que vão te ajudar muito a acelerar e a profissionalizar a sua edição de vídeo. Vamos conhecer a ferramenta Highlight Words. Aqui você encontra ela como Highlight Words from Subtitles, que é basicamente a função dela. Ela vai destacar as palavras a partir das legendas. Aqui, por exemplo, tem algumas legendas que foram geradas pela própria IA do Vegas. Se eu vier aqui em Tools, ele vai ter essa opção aqui, o AI Speech to Text, que analisa os áudios da sua timeline e transforma isso em legendas. Após as legendas geradas, eu seleciono elas e abro a minha ferramenta aqui, Highlight Words from Subtitles, e ajusto alguns parâmetros. Aqui eu posso escolher a cor da palavra destacada. Então aqui, por exemplo, vou escolher um laranja que vai ficar bacana. Aqui eu posso escolher o aspecto do meu vídeo. Aqui, por exemplo, eu estou com um vídeo vertical e ele já vem preparado para ser vertical, ele já vem setado em 9:16. Mas também, se você estiver numa composição horizontal, né, 16:9, lembra de trocar esse slider aqui para o final, em 16:9, para que as palavras se adequem a esse formato. Aqui a gente pode escolher a nossa escala de resolução. Aqui, por exemplo, eu estou a 1080p, mas se você tiver um vídeo 4K,
é bom que você aumente essa resolução para que as palavras ocupem mais espaço e se posicionem nos lugares corretos da legenda. E aqui é um ajuste fino para fontes que são mais finas e fontes que são mais grossas. Esse meio termo aqui funciona para a grande maioria dos casos. Feito todos esses ajustes, basta clicar em Highlight Words. E rapidinho, cada uma das palavras veio parar aqui um evento individual embaixo da nossa legenda para destacar cada palavra enquanto ela é dita. Alguns detalhes do Highlight Words para você ter em mente. As palavras elas são divididas conforme o tamanho de letras. Então, por exemplo, uma palavra como legenda, ela vai ser maior aqui do que uma palavra aqui ou a palavra ou. Então as palavras elas são distribuídas embaixo de cada uma das legendas conforme a quantidade de letras. Mas em casos onde você gerou uma legenda onde alguma pessoa vai falar alguma palavra curta, só que ela vai prolongar a maneira como ela diz essa palavra, talvez você tenha que fazer um leve ajuste, que no caso aqui do Vegas Pro 22, você pode utilizar o Ctrl Alt e arrastar aqui entre os eventos, para ajustar aqui o timing das palavras, da maneira que você preferir e da maneira que você precisar. Perceba também que todas as palavras vêm agrupadas com a sua legenda, para que você não perca nada de vista e nada fique bagunçado na sua timeline. Então se você precisar ajustar aqui, tudo vai ficar agrupado. Se você precisar arrastar um pouco a legenda para frente, tudo vai ficar agrupado. Se você precisar ajustar o timing, também fica agrupado. Tudo funciona muito bem. Perceba também que dependendo da quantidade de palavras e dependendo da fonte que você vai usar, nem todas as palavras vão ocupar os seus lugares. Então, vindo aqui no Pancrop e mantendo essa trava de movimentar apenas no eixo X, você pode ajustar levemente aqui o posicionamento desses destaques. Todos os destaques são feitos através do Pancrop. Então basta você vir aqui no Pancrop, com as setinhas laterais, você vai ajustando aqui cada um dos destaques para eles ocuparem os lugares corretamente. Mas no geral funciona muito bem, os destaques vão acompanhar certinho cada palavra, vão estar posicionados quase que exatamente onde as palavras estão, e também se você quiser trocar a cor desse destaque, você vem aqui direto na sua track. Aqui no Track Effects você vai ter o efeito sépia que vai estar carregando essa cor, e aí você pode trocar essa cor da maneira que você quiser. Aproveite o Highlight Words. Vamos conhecer o Text Assistant, uma ferramenta auxiliar muito boa para as legendas, por exemplo. A gente vem aqui, acessa ele, e ele é um painel que fica solto aqui, e a gente pode mexer nos nossos textos enquanto ele está aberto. E aqui rapidamente eu posso trocar o estilo do meu texto, colocando aqui algum outro template. Nessa segunda aba eu posso diminuir ou aumentar o meu texto aqui no meu preview. Posso escolher o case das palavras, minúscula, maiúscula, sentença, tudo começando com letra maiúscula, ou até randomizar aqui de várias maneiras até encontrar um estilo legal. Posso escolher uma cor nova para o meu texto se eu quiser e aplicar. Posso definir se ele vai ter uma caixa de fundo e escolher também a cor dessa caixa. E também escolher contorno e a espessura do contorno. Aqui, por exemplo, vamos escolher um contorno verde com a espessura no máximo e aplicar. Aqui embaixo a gente tem alguns botões que são ações rápidas. Por exemplo, aqui eu posso embaralhar as letras, e aqui perceba que as letras vão ser embaralhadas dentro de cada palavra, então isso é bem bacana para fazer algum tipo de motion design. Você vai clicando aqui e elas vão embaralhando de várias maneiras diferentes. Aqui nessa outra opção eu posso randomizar os caracteres das palavras, então aqui eu posso fazer uma loucura ainda maior. Essa outra função aqui ela é muito boa principalmente para títulos. Por exemplo, eu vou destacar aqui uma palavra, deixei essa palavra aqui centralizado, então eu vou no The Type e saca só, cada uma das letras veio parar aqui embaixo para a gente animar elas separadamente. O mesmo acontece aqui com as palavras, por exemplo, o Split Words, agora tem aqui as palavras separadas. Bem parecido com o que o Highlight Words faz, porém o Highlight Words ele é específico para destacar palavras em legendas. Aqui as palavras ficam separadas e se você reparar, se eu fizer um The Type aqui, por exemplo, cada uma dessas palavras soltas, elas não são posicionadas através do Pancrop, elas são posicionadas diretamente aqui no evento. Então essa posição ela é calculada dentro do evento, que é uma outra proposta para brincar um pouco com o motion design de uma maneira mais ampla.
E por falar em amplitude na brincadeira ali com Motion Design, nós temos a última opção aqui, que é o Convert to ProType. O Vegas Pro tem uma ferramenta muito mais complexa e muito mais completa de edição de texto, porém ela está desatualizada e não vai receber mais atualizações nas próximas versões do Vegas. Mas ainda assim é uma ferramenta muito poderosa que vale a pena usar. E essa opção aqui, o Convert to ProType, ele vai converter o nosso Titles and Text, que é o nosso texto padrão do Vegas, para ProType. Então saca só, temos aqui essa legenda. Perceba aqui que ela está numa fonte específica, está com uma sombrinha aqui, a gente consegue reparar, está com uma sombra, está com um leve strokezinho. Todas essas informações vão passar para o nosso ProType, saca só. Clico em Convert to ProType e aqui está. Temos agora o nosso texto formatado e personalizado do jeito que estava, porém agora em uma nova janela de edição de texto que nos permite outros tipos de animação, outros tipos de composição, dando para nós uma amplitude maior de brincar com Motion Design aqui dentro do Vegas Pro. É isso aí, aproveite o seu assistente de texto. Essa próxima ferramenta aqui é o Paste Master. O Paste Master é uma janela muito simples, porém muito poderosa. Ele fica aqui paradinho, a gente pode mexer no nosso projeto enquanto essa janela está aberta. E é muito bacana porque ele automaticamente vai copiar qualquer imagem que você copia do seu navegador, por exemplo, diretamente para sua timeline. Então, primeiramente, o seu projeto tem que estar salvo para ele poder salvar essas imagens que você vai copiar diretamente na pasta desse projeto. Então o meu projeto aqui está salvo e a janela já está aberta. E saca só, se eu vim aqui para algum outro navegador, tem aqui várias imagens, eu posso escolher aqui alguma imagem legal, gostei dessa imagem aqui. Saca só que o nosso botão está no clipboard, ele não tem nada ainda. Porém, a partir do momento que eu dou um copiar imagem aqui, ele já muda o botão para Paste Image. E eu vou dar o Paste Image aqui. Cliquei no Paste Image, beleza. Alguma coisa aconteceu lá no meu projeto? Sim, com certeza, vamos ver. A imagem já veio direto para o meu projeto. E eu posso ir fazendo isso que a imagem vai vir aqui para o meu projeto à vontade. Então, posso vir aqui no meu browser e ficar à vontade aqui pegando quantas imagens eu quiser. Copio essa imagem, dou um Paste Image, copio essa outra imagem aqui que eu gostei, dou um Paste Image. Posso escolher algum ícone, por exemplo, esse ícone aqui, copio ele, dou um Paste Image. Perceba que esse ícone aqui, ele está em PNG, ele está com fundo transparente. A gente já vai ver como isso se sai lá no nosso projeto. Olha só, todas as imagens estão aqui. A track que está selecionada e o ponto da CTI é que vai definir aonde a imagem vai ser posicionada no nosso projeto. Mas aquelas imagens que eu separei e os ícones com o fundo transparente vieram aqui para dentro do meu projeto, já estão nomeados, já estão salvos, eu já posso trabalhar neles aqui. Outro detalhe também é que, por exemplo, essa imagem tem 1400 por 1050, essa é a resolução dela. E aqui no nosso projeto, ela vem justamente com essa mesma resolução. Tá aqui no cantinho a gente pode ver, 1400 por 1050. O mesmo tamanho que se apresenta lá vem aqui para o nosso projeto, então para imagens muito grandes, como texturas, imagens que você precisa de alta resolução, que é o caso aqui de alguns exemplos que eu separei. Por exemplo, tem algumas texturas aqui que eu vou precisar, essa textura aqui de 1000 por 1000, posso copiar e levar lá para o meu projeto. Essa outra textura aqui que tem 2560 por 1440, tem uma resolução muito alta, eu preciso dessa textura, copio aqui, já dou um Paste Image, eu vou lá no meu projeto e olha só, a textura na resolução que eu preciso, tá bem aqui no meu projeto já, posso vir aqui dentro do Pancrop e conferir. Tá aqui ó, 2560 por 1440. Na resolução que eu precisava, com a transparência que eu precisava, com tudo que eu preciso, eu copio direto para minha timeline com essa ferramenta aqui. E se eu precisar copiar textos direto para minha timeline, é possível com essa ferramenta? Sim, é possível, porque eu posso escolher aqui um template de texto. Por exemplo, eu vou escolher o meu padrão de legendas aqui. Escolhi aqui o tamanho que esse texto vai ter na minha timeline, por exemplo, aqui está a duração de 5 segundos. Isso vale para as imagens também. Copiei esse texto aqui. E olha só, o nosso botão aqui mudou, virou Paste Text, porque ele já identificou que tem um texto no meu clipboard para eu copiar. Dou um OK aqui e saca só aqui no meu projeto. O texto que eu acabei de copiar veio para cá, supera todas as expectativas com o Vegas Pro, já no mesmo padrão de template que eu defini.
Então eu posso escolher aqui, definir um título, definir um tipo de texto, definir uma legenda, definir alguma coisa, copiar o texto direto de outro documento e jogar direto na minha timeline com o Paste Master. Vamos dar uma olhada no Layer Styles para o Vegas Pro? O Layer Styles ele é diretamente inspirado no Photoshop. Então o Photoshop tem os seus estilos de camada, onde a gente pode preencher cor, fazer contorno, fazer relevo, projetar sombra, tem várias opções lá, e tem muitas dessas opções aqui no Vegas também, porém elas estão espalhadas entre alguns efeitos, alguns recursos do programa, e eu unifiquei tudo isso aqui nessa ferramenta. Então temos aqui a primeira opção, que é o Color Overlay. Aqui a gente pode selecionar uma cor e pintar o nosso evento dessa cor que a gente quiser. Então, está aqui selecionado, eu marco a caixinha do Color Overlay e dou um Apply, ele vai pintar o meu evento. E aqui segue para Gradient Overlay, para a gente fazer uma rampa de gradiência no nosso evento. Também o Inner Glow, para a gente ter um brilho interno. O Inner Shadow, para a gente ter uma sombra interna dentro do nosso evento, seja ela mais dura ou mais suave, como é essa opção aqui. Também o Bevel and Emboss. Eu vou aplicar para a gente dar uma olhadinha em como ele se sai aqui na nossa timeline. Ele vem aqui para o nosso evento através desse efeito aqui, que é o Layer Dimensionality. Esse efeito está presente no Vegas desde a versão número 12. Porém, os editores não perceberam durante muito tempo que esse efeito já estava lá e que ele fazia justamente isso. Então eu trouxe ele para essa janela aqui para ficar mais claro qual que é a função desse efeito. Em mais opções aqui a gente tem o Outer Glow, que é o brilho externo, fica um brilho em volta do nosso texto, né, em volta do nosso elemento na timeline. Também temos o Drop Shadow, que é a sombra projetada, que é muito bacana, você aplica e automaticamente ele já tem uma sombrinha aqui, que você pode editar diretamente aqui no Layer Dimensionality. Você pode escolher aqui, ele está Drop Shadow, você ativa aqui a edição e você pode escolher a distância, pode escolher o nível de desfoque da sombra e até a opacidade. Então tudo isso também é editável, além de aplicável, também é editável. E temos aqui também a opção de Stroke, que é uma opção que não estava disponível no Vegas e não tem uma opção nativa do Vegas, mas eu dei um jeito de colocar isso como opção para a gente ter contornos ao redor dos nossos textos e também dos elementos que têm transparência, como logos em PNG. Vou dar um exemplo aqui. Tenho o Vegas Pro e tenho também essa lupinha aqui. Vamos aplicar um Color Overlay neles todos, para deixar eles aqui numa camada meio cinza, e colocar um stroke vermelho neles. Você vai perceber como a gente vai conseguir aplicar contorno e cor nesses dois eventos de uma só vez e dentro da mesma cascata de informações aqui no nosso Layer Styles. Perceba que eu coloquei o Color Overlay, marquei, e coloquei o Stroke e marquei. Ele vai aplicar o Color e o Stroke de uma só vez nesse Apply aqui. Olha que legal. A gente tem o nosso evento pintado, a gente também tem aqui o nosso Vegas Pro pintado e com contorno. E perceba que eu agora tenho dois eventos na timeline de cada um desses itens aqui da minha timeline, do meu preview. Porque o que acontece? Eu tenho aqui uma cópia desse evento por baixo com outro efeito aplicado, que é o Minimax. O Minimax ele amplia os pixels da imagem ou também reduz. Nesse caso ele está ampliando e pintando da cor que eu preciso, que dá esse efeito de contorno ao redor do nosso evento aqui, tanto essa lupa quanto o nosso texto. O Stroke mais Drop Shadow é uma opção que vai fazer com que a sombra se projete para trás do contorno. Então se eu aplicar aqui, por exemplo, a gente pode perceber que ele está com a sombra projetada atrás do contorno, que é diferente se eu aplicasse o contorno e o Drop Shadow em separado. Ele ia aplicar a sombra à frente do contorno. Então são duas opções que a gente tem aqui de fazer um efeito legal. E por fim a gente tem essa opção aqui que é o Outline, que é uma opção exclusiva dessa janela. Nem o Photoshop tem isso daqui. Porque é o seguinte, ele vai contornar o nosso objeto na cor que a gente quiser e vai deixar ele vazado, ou seja, o preenchimento dele vai estar transparente. Então se a gente define essa opção aqui, escolhe uma cor, escolhe a largura, né, a grossura desse contorno, escolhe mais ou menos por aqui, vou deixar ele mais fininho para a gente perceber esse efeito, deixar vermelho mesmo e dar um Apply. Percebe que o preenchimento ficou vazio, mas o contorno está aqui. O mesmo aconteceu aqui para a nossa lupa. Isso aqui é um recurso muito interessante que dá possibilidades da gente trabalhar com motion design de diversas formas. E essas são todas as aplicações e possibilidades do Layer Styles aqui no Vegas Pro.
Vamos conhecer o PSD Manager. Como você sabe, ou talvez não, o Vegas Pro aceita arquivos em PSD. A gente pode ver aqui no Project Media que eu tenho um PSD importado na minha timeline e ele está bem aqui. É esse cenário que eu dividi em layers. Eu recortei a frente, o lago, as árvores e o fundo lá atrás. Tudo isso está dividido aqui em 4 camadas. E a gente vai ver como o PSD Manager nos ajuda a trabalhar com essas camadas de diferentes maneiras. O PSD Manager vai aparecer para mim com essa janelinha aqui, com esses 3 botões que são bem intuitivos. A gente pode trabalhar fazendo um parallax das nossas camadas, empilhando as nossas camadas ou colocando elas em sequência. Vou apresentar a primeira opção aqui para vocês verem. Se a gente escolhe aqui o parallax, ele vai nos dar aqui 2 parâmetros para a gente preencher, que é a distância, que é a quantidade de espaço de profundidade que as nossas camadas vão ocupar. Então a gente pode colocar aqui de 0 até quanto você quiser, e também o offset, que vai pegar esse grupo de camadas e vai arrastar para frente ou para trás. Nesse caso aqui, quando ele está em 0, ele faz o ponto de rotação na primeira camada, né? Então a primeira camada vai ser o ponto de rotação da nossa composição em 3D. Então aqui eu vou deixar como está para exemplificar para vocês como é que fica. Saca só, ele já trabalhou para a gente o nosso parallax. Não mudou nada à primeira vista, mas aqui a gente pode ver que essas camadas do nosso PSD foram separadas, então cada uma dessas strings que está aqui é uma camada diferente. Se você quiser mudar a camada correspondente de cada evento, você pode clicar com o botão direito, vir aqui em String, você pode ver as camadas independentemente e trocar elas. Aqui no meu caso eu não preciso trocar. E cada uma dessas tracks foi criada aqui com o modo de composição em 3D Source Alpha. E elas foram parenteadas, fizeram um parent com uma camada superior aqui, que está igualmente em 3D Source Alpha. Então cada uma dessas tracks está com um parâmetro aqui de eixo Z modificado. Por exemplo, esse daqui, em vez de estar em 0, está um pouco mais profundo, e as layers de trás vão indo cada vez mais profundo para dar o efeito de parallax que a gente pode ver. E para controlar esse efeito de parallax e a gente poder ver essa composição em 3D, você vem aqui no Parent Motion, que fica bem aqui no canto da track principal. A gente entra aqui e pode ver esse bloco. E é através desse bloco aqui que a gente consegue mexer na nossa composição completa. Então se eu mexer aqui, você vai conseguir ver o parallax acontecendo aqui no nosso preview. Saca só. E o lance do offset que eu falei, ele é mais ou menos aqui, olha só. O ponto de rotação está aqui na nossa primeira camada. A gente pode ver que ele roda em torno dessa primeira camada aqui. Então, quanto maior o valor que eu colocar naquele parâmetro de offset, mais profundo vai esse ponto de rotação na nossa composição em 3D. Nosso próximo exemplo aqui é o empilhamento, né, o layering, porém ele vai fazer essa distribuição igualmente, todos no mesmo plano. Isso daqui é muito bacana se eu quiser, por exemplo, animar essas camadas individualmente, colocando algum tipo de animação, algum tipo de efeito, para não fazer uma composição em 3D, e sim uma composição em 2D. Posso fazer as camadas entrarem uma por uma, fazer alguma animação interessante, é para isso que serve essa opção aqui. E a nossa próxima opção aqui é o Sequence, que é muito bom para quem trabalha com animações quadro a quadro. Se você aplicar, saca só, todas as 4 camadas que estão presentes dentro desse PSD vão ser sequenciadas no mesmo tempo de duração do evento. Então você pode ver que ele fez aqui 4 eventos separados, cada um é uma camada, divididos em tempos iguais correspondentes ao tempo original do nosso PSD. É uma ferramenta que ajuda muito a gente fazer a animação e composição das nossas camadas aqui no PSD, e também tem essa última função aqui que é o Group Events. Pode perceber que quando ele faz esse split de camadas, seja sequencial, seja em 3D, seja em 2D, ele agrupa tudo para você não perder nada de vista. Mas se você quiser trabalhar essas camadas individualmente, é só você desmarcar essa caixinha, que quando ele formar esse split de camadas, elas vão estar individuais para você poder trabalhar. Então é isso aí, aproveite o seu PSD Manager. Vamos conhecer o Quick Animations. A gente acessa aqui as Quick Animations e já aparece esse painel pra gente aqui com 28 animações, que é só você clicar e com um evento selecionado na sua timeline, as animações vão ser aplicadas. Animação de entrada e de saída. Vou dar um exemplo aqui, começando pelo zoom. Uma animação muito simples, que eu simplesmente cliquei e ela já foi aplicada aqui no meu evento, tanto a entrada quanto a saída. Essas animações elas vêm aqui para o nosso evento através de VidFX. Aqui no caso eu tenho um Picture in Picture, que foi
criado aqui keyframes de entrada e de saída correspondendo ao tamanho do meu evento. Então, por exemplo, ele estava aqui nesse tamanho, então ele colocou essa animação no começo e automaticamente identificou qual é o final do meu evento para colocar a animação lá. Se esse evento fosse maior, ele colocaria essa animação de final lá mais para frente. Por exemplo, se eu aumentar aqui a duração do evento, pode perceber que a animação continua aqui, então eu teria que clicar e arrastar ela para cá. Mas olha que bacana essa outra funcionalidade aqui, que é a seguinte: se a gente abrir aqui o Quick Animations e escolher qualquer uma dessas animações e clicar, ele vai sobrepor a animação que estava anterior. Então olha só, a animação de saída já foi lá para a saída de onde está o nosso evento. Então, de repente, se você atualizou aí a duração de vários eventos aí na sua timeline e não quer ter que ficar pegando cada um desses keyframes e arrastando para o final, simplesmente você pode selecionar, abrir de novo o seu painel e aplicar a animação de novo, que ela vai atualizar e não vai sobrepor nenhuma animação, nada vai ficar bagunçado aí na sua timeline. São várias animações, vários tipos que você pode aplicar, pode testar, e todas elas são junções de video effects animados aí dentro do seu evento. E uma outra dica bacana, por exemplo, se eu coloco aqui esse Downslide Easy, ele vai descer e apresentar aqui o meu logo. Porém, no final, ele acaba subindo, né? Ele faz o caminho de volta. Por onde ele veio, ele volta. Mas se eu quiser alterar, fazer ele descer e depois fazer ele descer mais uma vez para sair, eu posso combinar animações. Por exemplo, aqui eu coloquei o Downslide, então eu posso cortar aqui esse final e aqui eu vou colocar um Upslide, porque daí ele vai subir, porém na volta ele vai descer. Então eu corto esse começo aqui que eu não vou utilizar, emendo aqui e saca só. Ele vem lá de cima e na hora de ir embora, ele vai para baixo. Então essa opção aqui, o Animate Out, pode te ajudar a fazer junção de animações, ou se você quiser que simplesmente tudo só entre e não saia, você pode desmarcar e aplicar a sua animação em todos os eventos da sua timeline que você selecionou. Use e usufrua bastante das Quick Animations. Essas animações de clicou e foi realmente ajudam bastante, mas talvez você esteja se perguntando se não tem umas transições prontas para utilizar no Vegas Pro, alguma coisa para a gente usar nas transições entre os vídeos. Tem alguma coisa assim? Com certeza tem. Aqui embaixo vai ter um link para você acessar um pacote de transições para o Vegas Pro totalmente gratuito. Os Vegas mais recentes têm acesso a um tipo de transição que são as GL Transitions. Esse tipo de transição permite você programar a transição do jeito que você quiser. E esse pacote que você pode instalar aí no seu Vegas vem com várias transições pré-prontas que é só você instalar e arrastar direto para o intermédio ali nos seus clipes. Você pode aplicar nos seus vídeos, ou também aplicar em camadas de ajuste em cima das suas composições. É muito fácil de aplicar, você pode editar os parâmetros, editar a curva de animação, editar a duração nesse jeito facinho de fazer que o Vegas tem. Basta você clicar e arrastar que você muda a duração das transições. E tem transição de todo tipo, da direita para a esquerda para a direita, zoom in, zoom out, todo tipo de transição tem nesse pacote e está disponível para você no link aqui embaixo. Então já deixa esse pacote baixando aí em segundo plano, mas segura aqui que a gente ainda tem mais ferramenta para conhecer. Vamos lá! A próxima ferramenta que a gente vai conhecer é o Shake-It. Galera, esse daqui é muito especial porque é a primeira ideia que eu tive para um script no Vegas Pro foi esse carinha aqui. Claro que era só uma ideia de balançar as coisas no preview, assim como eu fazia no After Effects. Mas evoluindo essa ideia, a gente chegou nesse conceito aqui. A janelinha do Shake-It está aberta aqui e a gente pode ver que ele tem todos os parâmetros aqui para a gente poder alterar. E ele também tem essa visualização que mostra mais ou menos como o nosso objeto vai se mover na nossa cena. Então você pode mexer aqui na velocidade, você pode mexer aqui na intensidade, pode mexer no quanto ele vai se movimentar horizontalmente, quanto ele vai se movimentar verticalmente e também mexer até na rotação. E a gente pode fazer várias coisas diferentes aqui. E se a gente aplicar, automaticamente esse movimento vai ser passado para o nosso evento aqui na timeline através do Pan Crop. Saca só, foram criados vários keyframes aqui que simulam esse movimento. Então a gente tem aqui o movimento do editeiro todo malucão aqui através do Pan Crop.
O legal de ser através do Pancrop é que fica muito leve. Qualquer Vegas Pro que você tem aí vai rodar isso daqui muito bem e você não precisa mais ficar dependendo de softwares externos, softwares que são muito pesados para fazer um efeito tão simples. E saca só, a gente pode inclusive limpar os keyframes. E por que a necessidade de limpar esses keyframes? Porque também há a possibilidade de você combinar keyframes. Saca só isso daqui. Por exemplo, se eu pegar aqui e fizer uma animação muito simples, passando o meu editeiro desse canto para esse outro canto aqui. Ele vai aqui de um lado para o outro. E quiser que ele vá mexendo na rotação. Quero combinar essa animação dele indo para um lado para o outro e quero que ele vá mexendo na rotação ao mesmo tempo. Eu posso abrir aqui o meu Shake It, escolher aqui apenas uma rotação, saca só, coloquei aqui uma rotação simples. E vou desmarcar essa caixinha, Clear Existing Keyframes. Saca só, ao mesmo tempo que ele vai mexendo na rotação, a minha animação de levar ele de um canto para o outro continua aqui. Então, de repente, você pode combinar tipos de shake diferentes entre si. Mas saindo de mover um objeto, vamos mover um cenário aqui agora. Temos esse cenário, saca só, se a gente abrir o Shake It aqui, ele vem nesse padrão que é bem lento, mas se a gente vir nessa próxima opção aqui, que é Template, a gente tem vários templates aqui, por exemplo, o Handheld Camera. Se eu aplicar, é como se alguém estivesse segurando uma câmera na mão enquanto filma esse ambiente aqui. E aqui nos templates você pode ver várias opções, por exemplo, Jitter Film, Old Film, e se você for scrollando com o mouse aqui, você vai trocando entre as opções e consegue ver qual que é o resultado que ele vai ter na tela baseado no nosso preview aqui. E os nomes desses templates são bem sugestivos para te dar ideias do que você pode fazer com cada uma dessas opções. É isso aí, chacoalha tudo à vontade no seu Vegas Pro com o Shake It. Vamos conhecer o Wiggle OFX. Como você sabe, o Wiggle é um efeito clássico do After Effects, que basicamente chacoalha qualquer parâmetro que você coloca essa expressão. Mas no Vegas Pro a gente não tem expressões, não tem como a gente automatizar esse tipo de animação. Então eu dei um jeito de automatizar esse tipo de animação e apresentar essa animação automatizada através de keyframes em cada um dos efeitos de vídeo. O nome Wiggle OFX significa Wiggle Open Effects, que é o tipo de efeito que o Vegas aceita. Então esse script pode aplicar esse tipo de animação em qualquer efeito OFX que tem aqui no Vegas. Isso inclui os Video Effects e também os Media Generators. Então a gente pode aplicar tanto no efeito de vídeo quanto também nos nossos textos. Eu vou dar uns exemplos aqui. Eu tô aqui com esses efeitos, eu tenho aqui um Picture in Picture que tá com o scale, né, o tamanho dele, a escala, animado. Então toda vez que eu colocar algum parâmetro para animar aqui no meu OpenFX, aqui no meu efeito de vídeo, automaticamente o script vai entender que eu quero animar aquele parâmetro. Então ele vai aplicar essa animação no parâmetro que está pronto para ser animado. Então aqui, por exemplo, nesse evento eu estou aqui animando a escala e nesse outro evento que está aqui do lado eu estou preparando para animar o ângulo, ou seja, ele vai animar a rotação. Para você perceber que se eu selecionar esses dois eventos que tem um parâmetro animável em separado, cada um num efeito diferente, ele vai aplicar a animação do mesmo jeito. Saca só, aqui na minha janela, vou deixar aqui os efeitos padrão e dar um Apply. Ele aplicou o Wiggle aqui na nossa escala e aqui do lado ele aplicou o Wiggle na nossa rotação. E esses demais parâmetros aqui de amplitude e frequência vão dizer o quanto essa animação vai se mexer e em que velocidade. Aqui, por exemplo, nesse outro efeito, eu coloquei para animar aqui a opacidade, para exemplificar um outro parâmetro que a gente tem aqui na nossa janela. Aqui você pode ver que tem essa caixinha chamada Invert Values, que significa que ao invés de começar mandando para frente os nossos valores, ele vai começar mandando para trás, em valores negativos. Então eu vou aplicar aqui para a gente observar o que acontece na timeline. Ele deu uma flicada, uma piscada aqui no nosso texto. Se a gente der uma olhada aqui, ele criou vários keyframes aqui na nossa opacidade e a grande maioria deles começa negativo, porque a gente marcou aquela caixinha de inverter os valores. E nesse outro evento aqui eu marquei para a gente animar o location, que é o posicionamento da nossa mídia no preview. A gente tem parâmetros para animar isso de maneiras diferentes. Como a posição é um valor de x e y, a gente tem aqui esses parâmetros em 2D. Então eu posso aplicar o Wiggle
tanto no X quanto no Y, para ele poder movimentar em todas as direções, ou escolher se ele vai movimentar só em X, ou seja, na horizontal, ou em Y, na vertical. Se eu coloco em X aqui, por exemplo, tá aí, nosso wiggle de um lado para o outro. Aqui nesse texto, por exemplo, entrando diretamente nos parâmetros de animação de texto, a gente tem aqui, por exemplo, o tracking, que é o espaçamento entre as letras. E a gente consegue aplicar um wiggle nesse tipo de parâmetro? Sim, porque esses parâmetros de animação de texto aqui no Vegas Pro são OpenFX. Então saca só, botei ele para animar, posso fechar essa janela, venho aqui, abro a minha janela de WiggleFX e posso simplesmente dar um Apply. Vou colocar a amplitude bem maior aqui para a gente ver isso acontecendo com mais nitidez. Saca só? A gente aplicou o wiggle diretamente no tracking, ou seja, o espaçamento das letras vai ficar com esse efeito, com essa animação. Atenção para os parâmetros que são reconhecidos. Você pode animar qualquer efeito que tenha um slider ou qualquer efeito que tenha posicionamento em duas dimensões, ou seja, em X e Y. Parâmetros de cor, parâmetros de escolha e outros parâmetros mais complexos, talvez você não consiga aplicar e o próprio script vai te avisar que aquele parâmetro não é compatível, porque esse efeito depende de funções matemáticas simples. Se ficar alguma dúvida de como você pode aplicar, tem também aqui a abinha de Instructions, que tem várias dicas de como você pode aplicar os efeitos. Finalmente, esse poder do After Effects chegou aqui no Vegas Pro através dessa ferramenta. Aproveite o WiggleFX. Vamos agora conhecer o React to Audio. Essa é uma conquista tremenda para o Vegas Pro, porque isso era um efeito exclusivamente do After Effects. Pode pesquisar, não tem como fazer esse efeito em nenhum outro lugar que não seja o After Effects. Tem alguns sites aí que tentam te ajudar com isso, mas agora liberdade para fazer isso na sua edição de vídeos, sem precisar do After Effects, você tem através do React to Audio do Hardcore Tools. Depois de finalizar a ferramenta WiggleFX, eu percebi que dava para adaptar isso daí diretamente com áudios dentro do Vegas Pro. Eu vou te mostrar como é que funciona. Abrindo aqui a nossa janela, o React to Audio, a gente tem aqui vários parâmetros, que é igualzinho como funciona o WiggleFX. Ele vai fazer os seus parâmetros de OpenFX reagirem ao áudio que você selecionar. Pode perceber que tem aqui alguns parâmetros mais complexos, como volume, como suavidade, como fade out depois de cada batida e também a amplitude. E se você vai mexer em parâmetros de X e Y, é aquela mesma coisa que eu já expliquei do WiggleFX. Então atenção para os passos. Você precisa sincronizar o seu áudio e os seus eventos de vídeo que tenham parâmetros animados de OpenFX no começo da timeline. Você pode sincronizar eles em qualquer lugar da sua timeline, mas é garantido que isso fique em perfeita sincronia quando parte do começo da timeline. Aqui, por exemplo, eu tenho o meu logo do Editeiro com parâmetro de escala animado, e aqui o meu fundo também com parâmetro de escala animado. Porém, eu vou animar eles em separado, porque eu quero que haja um efeito de paralaxe, uma leve diferença entre um e outro. Então, primeiramente, eu vou selecionar o meu áudio e o meu evento do meu logo aqui, e abrir a minha janela do React to Audio. Pode perceber que eu não vou mexer em nenhum dos parâmetros aqui. Aqui em cima tem alguns templates prontos. Tem aqui o Default, que é um padrão para tudo, para você experimentar. Tem o Beat Music, que é o meu caso aqui, eu vou utilizar para músicas que tem um beat, que tem uma batida mais forte, esse template é o ideal. Também temos aqui para Loud Music, que é para músicas mais altas, mais barulhentas, o Smooth React, que faz o seu parâmetro reagir suavemente ao áudio que você escolher, e também o diálogo, que é uma opção com parâmetros um pouco mais sensíveis para qualquer efeito reagir diretamente ao que uma pessoa fala. Então, se tem alguém falando e você quer que algum efeito, alguma coisa reaja ao que a pessoa fala, você pode escolher essa opção aqui. Mas no meu caso, eu tenho um Beat Music ali que já está selecionado. E como eu falei que eu quero dar aquela diferença, né, entre o meu logo e o meu fundo, eu vou marcar aqui um pouco mais a amplitude, vou subir aqui mais ou menos para 50, 40 e tanto, 50, e dar um Apply. Percebe que ele analisa o nosso áudio, cria os keyframes, a gente dá o tempo para o Vegas fazer isso, e automaticamente quando a gente vem aqui no nosso parâmetro de escala, ele já criou todos os keyframes aqui, e vamos ver como é que ficou. Bem maneiro, ficou bem legal. Vamos ver aqui na porrada aqui na frente. Saca só que ele
acompanhou certinho aqui cada uma das batidas. Ele tá vindo aqui pra frente, olha só, na parte mais silenciosa ele vai tremendo devagarzinho, quando tem uma batida ele vem mais pra frente para corresponder a essa batida. Mas vamos lá, não terminamos ainda. A gente já vai agora aplicar um pouco dessa mesma animação, porém no nosso fundo. Então a gente vem aqui com o áudio e o nosso fundo selecionados, a gente abre o React to Audio, seleciona lá o Beat Music do mesmo jeito, porém aqui na amplitude, no ganho, eu vou dar uma diminuída, para ele mexer só um pouquinho enquanto o nosso logo se mexe mais. Vou colocar aqui uns 10, tá bom. E vou dar um Apply. Ele analisa, prepara os keyframes e vamos ver como é que ficou. Cara, isso aqui é muito maneiro, isso aqui é muito legal. E a gente pode aumentar ainda, saca só. Ele criou aqui os keyframes, mas vamos colocar aqui para ele também mexer no ângulo aqui do nosso fundo, para o nosso fundo mexer assim. Vamos dar uma olhadinha no que a gente pode fazer aqui de legal. Vamos ver, eu vou dar uma leve angulada para cá, que daí ele vai sempre mexendo assim, a gente vai vendo uma coisa acontecendo, vai ficar bem legal. Já coloquei ali o parâmetro, legal, e também isso me ajuda a mostrar uma outra característica aqui do React to Audio que você vai curtir. Saca só. Eu vou aplicar o React to Audio de novo no meu fundo, tá aqui o áudio selecionado, o evento do fundo selecionado, Beat Music, vou colocar aqui mais ou menos uns 10 como eu coloquei da última vez, mas espera aí, eu já animei o meu fundo uma vez, se eu fizer isso eu não vou passar por cima dessa animação? Então, não. Quando você já criou, ele vai identificar que tem keyframes naquela timeline e não vai passar por cima. Então você pode colocar no fundo, se você gostou, você anima outro parâmetro com outras configurações aqui de template, coloca, ele vai colocar. Se você curtir, beleza. Se não curtir, dá um Ctrl Z, tenta de novo e assim a gente vai saindo por aqui. Beleza? Deixa eu colocar o Beat Music aqui, diminuir aqui um pouquinho só e dar um Apply React to Audio para ver como é que fica. Analisou, criou os keyframes, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Saca só, ele ficou girando aqui no ritmo da música. E olha aqui que legal. Ele criou aqui os ângulos, criou todos os keyframes, mas não afetou a minha escala, que é uma animação que eu já tinha feito. Isso daqui é muito maneiro, gente. Tá aí então o React to Audio, o que antes era um efeito que você só podia fazer no After Effects, agora está disponível no seu Vegas Pro. Vamos conhecer agora o Render All. É uma ferramenta muito útil para você poder renderizar os seus projetos aí no Vegas Pro. Para exemplificar, eu tenho aqui o nosso projetinho, tem algumas coisas, né? Acabamos de fazer o nosso React to Audio, ele está bem aqui. Temos aqui alguns textos, temos aqui algumas imagens. Eu quero exportar tudo isso, porém sem ter que dividir isso em projetos diferentes. Tem como eu exportar cada um desses trechos em separado dentro do mesmo projeto? Tem sim, utilizando o Render All. E como é que eu vou fazer isso? Se a gente abre a janela do Render All aqui, você vai perceber que todos os nossos templates de export estão bem aqui, por exemplo, desde os áudios até os vídeos também. E aqui tem os meus templates favoritos, algumas coisas que eu fiz aqui, por exemplo, templates de stories em 30 fps, em 24 fps, templates de stories em 4K, vídeos para internet em 24, em 30 fps, vídeos para Instagram em 4x5, em 1x1. Tenho vários tipos de templates aqui. Para esses templates aparecerem aqui, primeiramente, você tem que vir aqui em File, vem aqui no Render As, e aqui você vai poder vir nessa abinha aqui, o Customize Template. Você escolhe o tipo aqui de export que você quer fazer. Esse aqui é o padrão do MP4 em H264 do Vegas Pro, Magix AVC MP4. E aqui eu posso escolher qualquer um desses templates aqui e customizar. Aqui eu posso colocar os parâmetros que eu quiser e salvar aqui clicando nesse disquete. A gente dá um nome para ele, salva, e a partir do momento que você salvou, esse template já vai aparecer na janela do Render All aqui. E aqui a partir do momento que eu escolho um template, né, por exemplo, vou exportar aqui um Stories em 4K, eu posso escolher exportar o meu projeto inteiro, então tudo que está aqui na minha timeline vai ser exportado no formato de Stories em 4K. Eu posso exportar a seleção, então essa seleçãozinha que está bem aqui no cantinho, escolhendo essa opção, ele vai exportar apenas essa seleção, ou a gente pode exportar as regiões. Saca só, aqui no Vegas, se eu selecionar aqui um trechinho e apertar o R, ele vai criar uma região aqui para mim. Então aqui o nosso logo se mexendo aqui com a nossa musiquinha, o nosso React to Audio está selecionado.
Esses textos aqui, eu dou um R, eles também estão selecionados como uma região, e as minhas imagens que eu coloquei aqui com o Paste Master, vou também clicar o R aqui e vou criar uma outra região. Então a partir desse momento eu tenho regiões do meu projeto, então eu posso escolher aqui algum template, vou escolher aqui um template de Stories 4K, e se eu clicar em Render Regions e dar um OK, ele vai começar a renderizar cada uma dessas regiões como um arquivo separado dentro do mesmo projeto e tudo de uma só vez. Mas você pode reparar também que essa janela é muito parecida com uma janela nativa do Vegas. Se eu vim aqui em Tools, Scripting, tem aqui o Batch Render. É essa janela aqui exatamente igual, porém o Batch Render ele é muito antigo e está muito desatualizado. Tanto que alguns efeitos não aparecem aqui, ele tem problemas com nomenclatura de arquivos, então arquivos com nomes muito grandes ele não consegue salvar, e tinha um problema muito sério. Se eu marcava o Render Regions aqui com essa ferramenta nativa do Vegas, ele pegava o nome do projeto, seguia do nome do template e colocava 0. Ou seja, o nosso primeiro arquivo era o arquivo 0 e o nosso segundo arquivo era o nosso arquivo 1. Isso bagunçava muito a cabeça, sem falar também que se você tivesse um projeto com um nome muito grande e escolhesse um template que tem um nome muito grande, você ia ter uma bagunça de arquivos com nomes totalmente bizarros que você ia ter que ficar organizando, renomeando tudo, e se você vai exportar uma timeline que tem 30 vídeos, isso vira um pesadelo. Então aqui nessa janela, além de atualizar esse visual e ficar um pouquinho mais agradável, e coloquei uma função que pega o nome das regiões para servir de nome do arquivo. Então se não tiver nome nenhum, ele vai fazer o padrão que ele fazia antes. Porém, se a sua região tem um nome, por exemplo aqui vai ser o nosso vídeo 01, aqui vai ser o nosso vídeo 02 e aqui o vídeo 03. Com as minhas 3 regiões nomeadas, eu consigo exportar elas ao mesmo tempo e lá na minha pastinha vão estar 3 arquivos de vídeos formados com esses nomes aqui. E melhor ainda, se você vir aqui em View, Window e Edit Details, você tem aqui Show Regions, ele vai mostrar todas as regiões que está aqui no seu projeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho os meus 3 vídeos. Se eu tenho uma lista de 30 vídeos aqui, eu posso ir conferindo um por um em ordem cronológica aqui da minha timeline e conferindo os nomes deles, conferindo se eles estão corretos. Então é uma boa referência de quais são os conteúdos que eu estou editando aqui na minha timeline, que eu estou preparando para exportar. Uma vez que eles estão todos nomeados e prontos, é só vir aqui no Render All, escolher aqui qual é o template que eu vou exportar, por exemplo, um Stories em HD em 30 fps, marcar o Render Regions, escolher uma pasta, vai ser essa daqui mesmo, e dar um OK, que ele vai começar a exportar esses 3 arquivos de uma só vez. E saca só, você também pode, por exemplo, marcar mais de um template. Aqui, por exemplo, eu marquei em 1080p, mas também marquei em 4K. Isso é bacana, por exemplo, se você precisa exportar um arquivo em alta para o seu cliente poder conferir, mas ele também precisa de uma versão menor em WhatsApp para mandar para outras pessoas aprovarem, ou ele precisa de uma versão menor para disparar para e-mail, ou para disparar para outras redes sociais. Então é bacana que você pode marcar mais de um template de uma vez, e clicando aqui em OK, ele vai começar a exportar esses 3 vídeos em HD e também esses 3 vídeos depois em 4K, tudo de uma só vez. E para você ter uma noção de como isso salva, olha só essa timeline, onde eu tenho 15 vídeos das chamadas minhas como editeiro apresentando as Hardcore Tools. São vídeos que eu editei todos de uma só vez e tenho que preparar as regiões, nomear elas e preparar para exportar e organizar isso da melhor maneira possível. Sem uma ferramenta como Render All, isso aqui seria um pesadelo, eu teria que abrir projeto por projeto para ir exportando isso, e mesmo que tivesse dentro do mesmo projeto, eu ia ter que fazer 15 renderizações diferentes, isso ia me tomar muito tempo. Então eu posso deixar durante a noite, exportando 15 vídeos de uma só vez, e vou estar tranquilo que no dia seguinte, tudo vai estar organizado, exportado, nomeado, prontinho só para eu disparar para as redes sociais. E é para fechar com chave de ouro esse Render All, porque depois de produzir muito, fazer altas edições usando todas essas ferramentas, você ainda tem uma ferramenta que te auxilia muito para poder exportar tudo isso aqui com qualidade e rapidez. Aproveite o Render All e renderize tudo aí no seu Vegas Pro. Essas ferramentas, as Hardcore Tools, estão disponíveis para você agora mesmo. E tá num preço muito especial, você não vai encontrar ferramentas desse nível profissional e com toda essa aplicabilidade por esse valor em lugar nenhum.
Você faz a sua compra via QIFI de maneira rápida e segura e vai ter acesso a materiais que vão te ensinar a baixar, a instalar e a utilizar as ferramentas. E as atualizações das ferramentas atuais e futuras novas ferramentas vão ser atualizadas nesse mesmo espaço que você vai adquirir agora. Espera aí, vão ter mais ferramentas? Sim, eu estou trabalhando em novas ferramentas e eu vou atualizar o Hardcore Tools em breve sem nenhum custo adicional. Mas quando esse update chegar, o preço vai subir, então aproveita no preço que tá. Mas Monteiro, eu não sei utilizar o Vegas Pro, como é que eu vou saber como usar essas ferramentas? Lá na plataforma você vai ter acesso a tutoriais completos de como usar cada uma das ferramentas e eu ensino você a editar no Vegas Pro aqui no meu canal de graça. Então aproveita esse lançamento, adquira suas ferramentas, baixa, instala e começa a elevar o nível das suas edições hoje mesmo.